Queridos irmãos e queridas irmãs, 50 dias depois da Páscoa, estamos nós aqui celebrando mais essa festa litúrgica, a festa de Pentecostes, né? O próprio nome diz 50º dia, né? Essa festa, na história bíblica, teve 3 momentos. O primeiro momento, até Moisés, mais ou menos século 13 a.C., depois de Moisés a Cristo, e depois de Cristo até os nossos dias. Originariamente essa festa era a festa das colheitas, a festa das messes. Celebrava-se, pelas fases da lua, as plantações, as colheitas, e o povo celebrava o dom de Deus recebido, através das criaturas, através da natureza. No tempo de Moisés, essa festa tomou um novo significado. Por quê? Porque 50 dias depois que o povo de Israel tinha saído lá do Egito, para eles aquele ponto foi a Páscoa, a passagem da escravidão do Egito à liberdade. 50 dias depois daquela saída, Deus chamou Moisés lá no Monte Sinai e deu a ele as tábuas da lei, os mandamentos, o decálogo, aquelas regras, esses mandamentos que moldaram toda a civilização judaico-cristã, e dali o Pentecostes tomou um novo significado. Agora, Pentecostes não era mais só a festa daquilo que a terra plantada dava de frutos ao homem. Agora, o próprio Deus tinha falado com a humanidade, dando leis e regras. O povo de Israel, admirado, pensava que qual é a nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus. E ali, Moisés então começa a educar esse povo, a formar esse povo religiosamente, eticamente, moralmente, e a gente tem então ali esse momento dos mandamentos. Então, 50 dias depois da saída do Egito. E era justamente essa festa que eles passavam a celebrar ano após ano. O povo de judeu começou a celebrar o dom da lei dada por Deus lá no Monte Sinai. Todos os anos. Era essa festa que os apóstolos e Nossa Senhora estavam lá celebrando naquele dia em Jerusalém. Estavam todos reunidos naquele mesmo lugar. Tinham vindo judeus piedosos de todos os lados. Nós ouvimos na leitura de hoje, cretenses, árabes, da Média, da Mesopotâmia, de tantos lugares tinham vindo para a cidade de Jerusalém para celebrar a grande festa de Pentecostes. Só que naquele dia, algo especial Deus tinha marcado para a humanidade. Naquele dia, eles ali trancados, com as portas fechadas, por medo dos judeus, um vento impetuoso encheu aquele lugar. Um vento impetuoso encheu aquele lugar, e eles começaram a, numa experiência linda, forte, da presença de Deus, experimentar esse Espírito Santo. O texto de Lucas começa a usar imagens, vento, fogo, línguas de fogo, que começaram a se repartir sobre cada um deles, e diz o texto, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. E agora, aqueles homens outrora covardes, medrosos, trancados ali, por conta daquilo que tinha acontecido com Cristo, e medo de que acontecesse também com eles. Agora, com a força do Espírito Santo, eles vão sair dali com toda a ousadia e vão testemunhar para todos os povos essa ação do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu naquele dia. Uma mudança total. 12 homens trancados com Nossa Senhora, ali esperando o cumprimento da promessa, mas ainda muito acovardados. Mas agora não, homens corajosos, a testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor, nos 4 cantos do mundo, a morrer por esse nome, a testemunhá-lo em toda circunstância e lugar. Essa foi a ação do Espírito Santo. Durante a história da igreja, ali, naquele momento foi o batismo, digamos assim, da igreja. A igreja começa a sua ação no mundo. Ali nasce a igreja naquele cenáculo. E ao longo da história, muitos outros Pentecostes aconteceram. Pentecostes
com grandes multidões, ou pequenos grupos, ou de formas individuais. Deus foi manifestando o seu Espírito ao longo da história. Por isso a igreja não cessa de pedir, porque Pentecostes não é uma festa em que a gente olha para o passado e simplesmente recorda do que aconteceu, mas Pentecostes é um pedido, é uma súplica para o hoje da nossa vida e da nossa história. A oração da missa que ouvimos hoje era esse programa para vivermos sob a ação do Espírito Santo. Quer ver? Pega aí o folhetinho da missa, olha que oração linda que a igreja hoje rezou. Logo após o hino de glória, a oração de coleta, a igreja pedia assim, olha, dizia: ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificais vossa igreja inteira, em todos os povos e nações. Primeira consideração aqui, é o Espírito Santo quem santifica a igreja. Sem Pentecostes não tem igreja. Sem Pentecostes não tem igreja. Como se nós pensássemos, imagine num grande mar do mundo, um barco à vela, mas sem vento. Esse barco não vai sair do lugar, mas com o vento, ele atravessa os mares, ele percorre os 4 cantos do mundo, pois assim é a igreja, né, com o vento do Espírito. Então, a igreja é santificada pelo Espírito em todos os povos e nações. E a oração pedia assim: derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo. Nós continuamos pedindo hoje: dom da fortaleza, dom da ciência, dom do temor de Deus, dom da piedade, ou seja, essas manifestações do Espírito em cada situação da nossa vida. Cada um aqui se encontra em situações diferentes da vida e da sua história pessoal e precisa dos dons do Espírito Santo, das manifestações desse Espírito, né? Dessa grande efusão do Espírito. Se vê como se o Espírito Santo tivesse já desde o batismo em nós, mas ali sabe como que congelado? Como se nós colocássemos um alimento maravilhoso, congelado, né? Com todas as propriedades, está ali, mas está congelado, não próprio para o consumo ainda. Mas à medida em que nós tiramos, né, daquela temperatura tão fria e deixamos na temperatura natural, aquele alimento vai se tornar agora nutritivo para a nossa vida. Às vezes o Espírito Santo é também na nossa alma assim, algo congelado. A gente até acredita que ele exista, mas está ali congelado. E a gente vai vivendo sobre o império da nossa razão, dos nossos instintos, dos nossos sentimentos. Não deixamos que o Espírito governe a nossa vida. Vamos muitas vezes, né, sendo governados pelas nossas paixões. E erramos tanto porque não obedecemos ao Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito tem desejos contrários, a carne tem desejos contrários ao Espírito. E vivemos nesse conflito porque não nos deixamos guiar pelo Espírito Santo. Pense um pouquinho nas vezes em que na sua vida se manifestaram desejos contrários ao Espírito. Como seria diferente se você tivesse ouvido o Espírito Santo ou deixado se guiar por ele? No momento de ira, ou de preguiça, ou de luxúria, de impureza, ou de ganância, de avareza, de egoísmo. Pense como seria diferente. A história seria diferente. E pode ainda ser diferente se hoje nós nos convencermos disso. Se nessa missa nós tivermos a coragem de dizer: Espírito Santo, vem governar a minha vida. Espírito Santo, dirige a minha história. Eu já errei demais, eu já dei cabeçada demais, eu já fiquei como cego tateando pelas paredes do mundo demais, buscando a felicidade. Toma hoje a direção do barco da minha vida. É esse o pedido que hoje fazemos ao Espírito Santo. Por isso a oração pedia: derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito e realizai agora. Olha bem, como que o memorial não é olhar só para o passado, mas é deixar que pela força do Espírito aquele fato passado se transforme e se torne hoje presente na nossa vida. A igreja é hoje. Realizai agora. Realizai agora o que nós pedimos a Deus. Realizai agora, Espírito Santo, no coração dos que creem em vós. Meu irmão, minha irmã, nós cremos. Eu creio, você crê. Pois peça isso agora.
Não deixa para outro dia, não. Entrega hoje. Tenha coragem de viver um Pentecostes hoje. Hoje, a palavra é essa: realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operaste no início da pregação do Evangelho. Lá naquele dia em que eles saíram daquele cenáculo, a igreja pede para nós hoje, para o teu casamento, para a tua família, para a tua profissão, para a tua missão no meio da sociedade, e para hoje, essa ação do Espírito Santo. Não é uma ideia vaga, distante, quem sabe uma utopia. Não, é para hoje a ação do Espírito, para colocar em ordem a nossa vida. Às vezes, irmãos, épocas da nossa vida, momentos em que a nossa vida está lá, como no Jardim do Éden. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, né? Sem forma. O que é uma coisa sem forma? É um caos. Às vezes a nossa vida está assim. Sentimentos e razão, uma confusão tremenda. Sabemos o que é o certo, fazemos o que é o errado e vivemos uma vida caótica. E haja ansiolítico, e haja medicação, e haja fármaco para poder apagar a angústia presente ali dentro, ou tentar, quem sabe, diminuir um pouco, porque a vida vai se tornando um caos, sem a ação do Espírito. Mas o texto bíblico diz também para nós, que a cada palavra de Deus, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse, faça-se a luz, faça cada palavra, cada dizer de Deus, as coisas vão tomando ordem. O caos se transforma no cosmos, uma coisa ordenada, cosmética. A experiência que a palavra vai ensinando para nós hoje, na ação do Espírito, na ação da palavra de Deus, o nosso mundo interior tem ordem. Essa foi a palavra que Jesus, naquele cenáculo, dirigiu para os discípulos. Eles estavam ali, repito, medrosos, acovardados. Jesus não sentou com eles e falou assim: vai dar tudo certo, tal, né? Vocês não vão ter problema não, todo mundo vai obedecer a vocês. Não, Jesus já tinha dito: no mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. E naquele dia, no cenáculo, Jesus fez um gesto, soprou sobre eles. Ruá, sopro de Deus, soprou sobre eles. Como lá no Éden, o homem formado do barro, né? Deus soprou sobre ele o hálito divino, o sopro do céu. É assim que a gente vive. Sem o sopro de Deus, seremos um amontoado de células. Sem o sopro de Deus, seremos matéria que daqui a pouco deteriora, definha, decai, e daqui a pouco cheira mal. Daqui a algumas horas já começa a cheirar mal, porque o corpo vai se decompondo. Mas no princípio de vida que há em nós, na nossa alma, há um espaço infinito. E só o Espírito Santo pode preencher. Um espaço infinito. Toma consciência disso. E peça essa graça hoje. A graça do Espírito Santo. Sem o Espírito eu não posso mais. Sem a tua ação, Espírito Santo, eu não consigo mais. Eu não dou conta. Fala isso para o Espírito Santo com coragem. Não fica fazendo finta para Deus, não. Não fica, quem sabe, dizendo: bom, está tudo certo aqui, está tudo arranjadinho aqui do lado de fora, né? Deus sabe tantas vezes, dentro da nossa alma, pode ser que o ambiente externo esteja até tranquilo, mas às vezes aí dentro tem uma guerra, tem conflitos, e a palavra que Jesus soprou sobre eles, dizendo, foi essa: a paz esteja convosco. Uma paz que não é ausência de conflito só, isso é muito pequeno, é um shalom. Um shalom é presença dos bens messiânicos, presença da felicidade do reino que Deus tem. Quando Deus é o Senhor da nossa vida, nós experimentamos esse shalom, essa paz que é presença desses bens messiânicos. Hoje, queridos, eu queria terminar essa homilia pedindo ao Espírito Santo essa graça. Eu não tenho esse poder, mas Ele tem, de colocar em você esse desejo. Sabe quando a gente está com sede e aí tem uma água próxima e a gente olha e sabe que existe água e fica olhando a água e tem sede e olha para a água, sabe aquela terra seca ali com cheia de rachaduras, precisando de água, o Espírito Santo está diante de nós. Ele quer ser derramado, Ele quer nutrir a nossa vida, Ele quer trazer a água da vida para nós. Mas é preciso que nos abramos a Ele. Ele é um Deus educado,
que bate à porta, diz o livro do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearemos juntos. Deus não arromba corações. Deus bate a porta educadamente. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearemos juntos. Hoje, na ação do Espírito, essa é a graça que eu quero pedir. Coloque em mim, Senhor, esse desejo. Dá-me sede da tua presença. Que ao sair dessa missa, eu tenha sede de oração, sede de manifestar os dons, os carismas, os frutos. Que o cristianismo na minha vida não seja uma ideia vaga, mas seja o desejo de que a vida de Cristo viva em mim. Foi assim que Paulo dizia na sua carta: não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Sim, no meio de uma sociedade louca, como ele viveu, aquele mundo pagão, o mundo grego, o mundo romano, um mundo cheio de contravalores, um mundo totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus ensinava. Lá no meio daquele mundo, fabricando as tendas, como ele era fabricante de tendas, ele vai pregar o Evangelho e vai viver essa palavra. Hoje ele termina a segunda leitura dizendo para nós isso. Ele começa a segunda leitura dizendo: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. A não ser no Espírito Santo. Então, queridos, peçamos ajuda a Nossa Senhora, a nossa mãe. Não há igreja sem Pentecostes, e não há Pentecostes sem Maria. Escreve isso aí dentro da sua alma. Não há igreja sem Pentecostes, e não há Pentecostes sem Maria. Nossa Senhora conosco nesse cenáculo. Nossa Senhora conosco dentro da nossa casa. Nossa Senhora conosco dentro da nossa alma. Nos ajuda a invocar o Espírito Santo. O Espírito Santo podia ter feito de outra forma, mas ele quis que ela estivesse lá, naquele cenáculo. Naquele momento de fraqueza dos discípulos, ela estava lá como mãe, mãe da igreja nascente, mãe dos apóstolos, mãe daqueles homens que ali aguardavam o cumprimento da promessa. E a promessa se cumpriu. Peça ajuda para ela, minha mãe. Me ajuda a que eu viva também um Pentecoste pessoal na experiência da minha vida. É o que eu desejo hoje na sua vida, um Pentecoste na sua história pessoal. Pela intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu